aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar dessa novidade do VMA 2024, onde eles vão estar premiando as performances mais icônicas da história da premiação. O caso é que mesmo assim isso gerou muita discussão nas redes sociais, porque pessoas começaram a questionar algumas performances que não entraram nessa primeira lista. Mas é sempre assim, gente. Não dá pra colocar todo mundo na primeira lista. Mas alguns nomes foram bem emblemáticos, bem marcantes, e eu acho de bom tom a gente dissertar um pouco sobre o que essas performances tiveram de marco cultural para elas serem indicadas nisso daí. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá, inspiradas pelos artistas que eu trago aqui nos vídeos. Se por acaso você não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. Bom, a primeira performance é Love on Top da Beyoncé, uma das mais importantes que aconteceu naquele período, principalmente porque foi o anúncio da gravidez da Beyoncé, mas toda a forma que ela foi contextualizada para anunciar a gravidez foi muito faraônico. No VMA de 2011, tivemos esse momento onde Beyoncé mostrava uma exibição vocal poderosíssima. Ela transformou a apresentação em um anúncio pessoal quando ela resolveu revelar a sua gravidez de uma forma memorável. O show começou com uma versão eletrizante da canção, com Beyoncé dominando o palco com a sua habitual presença magnética, enquanto ela conduziu tudo isso com uma banda ao vivo e um grupo de dançarinos com uma coreografia super precisa. A música Love on Top é uma música com um vocal exigente, vamos dizer assim, porque tem múltiplas modulações. A Beyoncé não economizou em nada ao atingir todas essas notas com muita maestria. O dinamismo da performance, os looks, o jeito que tudo foi filmado fez com que ela fosse maximizada de uma forma absurda, fazendo disso um dos maiores momentos também de performances da carreira da Beyoncé. Fora também que essa performance ajudou muito a promover a música Love on Top naquele período. Quando Beyoncé jogou o microfone de lado, abriu o blazer e começou a acariciar a sua barriga, confirmando os rumores da sua gravidez, a reação do público foi instantânea, com muitos aplausos eufóricos e principalmente a expressão de surpresa do Jay-Z que eles resolveram captar em um tip shot. Ele estava bem emocionado e foi parabenizado por todas as pessoas que estavam ali à sua volta. A gente percebe que a performance não foi somente um momento de mostrar toda a grandiosidade da Beyoncé, mas também mostrou ali que ela realmente tem um impacto cultural e é muito relevante. Tanto que após essa performance, ela foi muito comentada, basicamente até o nascimento da Blue Ivy, né? Tá marcado na história, porque se hoje em dia a gente fala tanto de Blue Ivy, toda essa história começa no VMA. A seguir, tivemos também a indicação aí de Britney, Madonna, Christina Aguilera e Missy Elliott na performance de Like a Virgin com Hollywood. Essa performance do VMA de 2003, sem dúvida, foi provavelmente a mais comentada de todos os tempos em relação à premiação, principalmente porque ela foi vista como ousada em níveis que nenhum outro artista se atreveu a fazer. O show começou com Britney Spears e Christina Aguilera vestidas de noiva, com uma clara referência à icônica performance da Madonna de Like a Virgin do VMA de 1984, que já já nós vamos falar. Ambas recriaram os movimentos sensuais da performance original, simbolizando uma espécie de tributo ao legado da própria Madonna, mas com uma nova roupagem, mais adequada principalmente àquela temporada do ano 2000, principalmente porque Britney e Christina Aguilera eram rivais e reinavam. Se não bastasse a performance super maravilhosa, né? Simplesmente a Madonna surge do nada vestida de noivo e ela desce sapatérrima até as meninas, vai de encontro a elas e assim elas começam uma performance bem, vamos dizer assim, quente.
O momento que chocou a audiência rapidamente se tornou um dos mais comentados da cultura pop, gerando tanto elogios quanto críticas. Principalmente porque, além da interação bem sensual e provocativa que as meninas fizeram, a Madonna dá um beijo na boca de Britney Spears em um momento que o vídeo é virado pra cara de Justin Timberlake, que era ex-namorado da Britney e havia terminado com ela mais ou menos naquele período. Se não bastasse isso, ela também beijou Christina Aguilera, que não levou tanto crédito pelo beijo, e até hoje ela fala muito sobre esse tipo de situação em relação à MTV. Elas depois performaram Hollywood, que faz parte do icônico álbum American Life da Madonna, que inclusive com essa performance fez com que a música tomasse um pouco mais de proporção, né? A Madonna já estava sendo muito criticada nesse período pelo teor do álbum, então assim, foi uma forma de dar uma refrescada nas coisas. Missy Elliott entra no palco trazendo sua energia irreverente e muito poderosa. Ela adicionou uma camada de hip hop ali à performance, o que deu ainda mais poder para tudo que estava acontecendo ali. Essa combinação de gerações e estilos diferentes representou tudo que o pop do ano 2000 teve de sua maior potência, divas pop icônicas. A performance virou uma simbologia tão forte na cultura pop que vários outros artistas referenciam isso em várias questões que eles fazem nas suas carreiras. Isso daí mostra o impacto cultural dessa situação toda, que foi muito emblemática. May I have your attention, please? O Eminem é um artista que eu não me simpatizo muito não, viu gente? Na verdade, faço questão sempre de não comentar sobre Eminem, mas como ele foi indicado nessa lista, eu acho que é muito justo comentar sobre ele, né? Eu não gosto muito da linguagem das músicas dele, acho ele bem misógino e machista, mas assim, principalmente nessa época aqui, né, considerando essa performance aqui, ele tava trazendo à vida o alter ego dele, The Real Slim Shady, que ele meio que tipo assim, tava atacando toda a indústria hollywoodiana. O Eminem apresentou a música The Real Slim Shady, assim como também The Way I Am, e foi um dos momentos mais memoráveis da carreira dele e também da história do VMA 2000. Ele fez uma entrada muito impactante e teve uma produção visual muito poderosa. Ele trouxe para o palco toda a irreverência e provocação que definiam essa persona do Real Slim Shady, que ajudou inclusive ele a consolidar o seu status como um dos rappers mais controversos e icônicos do final dos anos 90 e início dos anos 2000. O grande ponto da performance foi que ele fez uma espécie de exército dele mesmo. Na verdade, ele parecia que estava liderando vários Real Slim Shady ali, né? Isso daí criou uma imagem poderosa e ao mesmo tempo reforçou essa ideia desse alter ego dele, que foi uma das figuras mais dominantes da cultura pop, e principalmente ele quis enfatizar com isso pessoas que tentaram imitar o seu estilão. Mas depois dele macetar todo mundo com essa música, o grande ponto foi a segunda faixa que ele entra, porque a música The Way I Am é uma música que fala muito sobre a indústria do entretenimento também, sendo uma das canções ali dele mais com vibe introspectiva, vamos dizer assim, e que tem talvez um dos melhores teores do resto das outras. A tensão na performance cresceu muito porque ele rimava sobre alienação e resistência às normas da indústria musical, mostrando exatamente essa sua dualidade como artista, que ao mesmo tempo ele era uma figura de confronto na primeira música, mas também conseguia compreender a sua vulnerabilidade. Roar, da Katy Perry, também foi colocada nessa lista. Não acredito que ela teve talvez o mesmo impacto cultural do que outras, mas ela foi fundamental para a época que ela aconteceu, principalmente para ajudar naquela nova fase de construção de uma nova era da Katy Perry, vamos dizer assim. Diferente das apresentações anteriores da Katy Perry ali, conhecidas pela sua estética bem colorida e fantasiosa, Roar teve um tom mais atlético e direto, referindo-se principalmente à evolução da persona artística da Katy Perry. Essa performance foi realizada em um ringue de boxe montado do lado de fora do Barclays Center no Brooklyn, em um cenário que simulava uma espécie de arena ali ao ar livre. O tema de boxe foi uma metáfora visual à luta e à resistência, um conceito meio que central da música Roar, uma música também que fala muito sobre encontrar a sua força interior e não permitir que os obstáculos derrubem sua autoconfiança. A Katy entra vestida de lutadora ali, pronta para um confronto, transmitindo uma imagem bem poderosa e bem determinada.
A música Roar é considerada nessa performance sólida vocalmente para Katy Perry, que tinha recebido muitas críticas em relação às suas performances vocais até um pouco antes do lançamento deste novo single. Foi naquele momento também que começamos a nova era de Katy Perry, Prism, um álbum que refletiu uma fase de transformação dela e também foi uma afirmação da sua resiliência após um período difícil na sua vida pessoal e profissional. A seguir tivemos Paparazzi, da Lady Gaga, que também foi uma performance que deu o que falar na época que aconteceu. E na minha opinião, foi a segunda performance mais icônica que aconteceu no VMA, porque não existe nada como a da Britney, Madonna e Christina Aguilera e Missy Elliott, mas depois teve a da Gaga, que mostrou exatamente que a gente estava em mundos bem opostos, mas ao mesmo tempo igualmente icônicos. O que fez a performance de Gaga dar tão certo foi a teatralidade, crítica social e a entrega vocal marcante. A Gaga criou uma apresentação que desafiou convenções do pop e redefiniu toda essa ideia de performance ao vivo que normalmente os artistas costumavam fazer em premiações como o VMA. Ela apareceu toda vestida de branco em um cenário que lembrava uma espécie de mansão de luxo, onde ela simboliza o glamour e também o fascínio da fama. Essa estética inicial parecia um tributo ao estilo Old Hollywood, combinando com elementos bem sofisticados, com uma aura também bem misteriosa, tanto que o instrumental da música ganhou algumas nuances mais orquestrais para ficar ainda mais interessante. O ponto de virada mesmo é que depois de dançar bastante, a Gaga parece bem ferida e no final das contas ela morre na performance, sangrando ali ao vivo e sendo um dos momentos mais assim chocantes possíveis que uma artista já apresentou em uma das premiações. Mas esse contexto por trás da performance foi uma das coisas que mais fez com que a Lady Gaga ficasse popular, né? Porque ela sempre estava colocando esses pontos na música dela e com isso a gente ficava ainda mais envolvido por todo o contexto que ela apresentava ali. O impacto dessa apresentação foi muito profundo. Não apenas consolidou a Lady Gaga como uma das artistas mais inovadoras da sua geração, mas também abriu um novo espaço para performances que misturavam mais a arte e crítica social e provocação. A Gaga não se contentou apenas em entreter, ela elevou o status do que significa estar em um palco como o do VMA. A performance de Like a Virgin da Madonna em 1984, que nós acabamos de citar aí como uma referência, por exemplo, a icônica performance de 2003 da Britney, Christina e Madonna, também não tem como ficar para trás porque ela redefiniu tudo em relação ao que o próprio VMA significava. Madonna desafiou muitas normas culturais da época e chocou o público, afirmando-se como uma artista ousada e provocadora, disposta a romper com convenções e redefinir o significado de ser uma estrela pop. A performance começou com ela emergindo de um bolo gigante de casamento, vestida como uma noiva, usando um vestido de cetim branco e principalmente um cinto escrito Boy Toy. Bom lembrar que essa imagem foi usada também na capa do novo álbum da Madonna, que seria o igualmente chamado Like a Virgin. O negócio é que a Madonna começou a gemer no microfone e insinuar sexo no chão ali, né? Isso foi muito forte para todo mundo. Inclusive tem alguns documentários que as pessoas comentam sobre a reação do público e foi todo mundo bem chocado, porque o pessoal não conseguia falar nada. Para eles aquilo ali era muito forte, estava sendo representado na televisão, então assim, tinha uma coisa bem mais profunda por trás daquilo ali. A recepção foi polarizadora. Enquanto alguns aplaudiram a audácia e a inovação, outros disseram que tudo foi muito inadequado para a televisão. O próprio empresário da Madonna na época afirmou que a carreira dela tinha acabado, mas no dia seguinte ela simplesmente estava vendendo milhões de singles e no topo simplesmente das paradas, com várias revistas falando sobre a sua performance icônica. Bom lembrar também que a Madonna Mania começou exatamente depois que ela fez essa performance aí. Depois disso, todo mundo quis se apresentar no palco do VMA, porque meio que aquilo ali virou uma espécie de palco para mostrar o seu maior potencial. E como a premiação era muito nova, né, não existia muita credibilidade por trás dela. Então, digamos que esse efeito Madonna naquele período ali foi um catalisador para fazer com que todo mundo acreditasse mais no que aquele prêmio poderia oferecer e o que aquele palco também tinha para oferecer de visibilidade.
my room, it's a typical Tuesday night. E por último, tivemos a performance da Taylor Swift de You Belong With Me, também caracterizada como uma das mais importantes ali. O show começou de uma forma inesperada, fora do palco principal do VMA, com Taylor Swift cantando dentro de uma estação de metrô em Nova York, trazendo um elemento bem urbano para a performance. Ela estava vestida com um look casual com uma camiseta branca jeans. Ela iniciou a performance de uma forma mais intimista, simbolizando aquela garota comum que ela interpreta também dentro do videoclipe. A escolha do cenário fez parte da narrativa da própria letra You Belong With Me, que fala sobre uma garota simples que tenta conquistar o amor de alguém, com a vida real trazendo o público mais para perto da experiência cotidiana retratada na música, né, meninas? A performance foi vista por muitas pessoas como uma espécie de performance despojada, leve, e que a artista realmente mostrava todo o seu potencial sem necessariamente precisar fazer algo muito elaborado e muito cheio de coreografias. O clímax da apresentação ocorreu quando a Taylor Swift subiu num táxi amarelo, um dos ícones de Nova York, e foi erguida enquanto finalizava a música. Esse momento com a cidade ao fundo, com Taylor Swift no topo, criou uma imagem poderosa e bem cinematográfica, mostrando ela como uma artista que estava literalmente e figuramente subindo para novos patamares dentro da indústria da música, que principalmente tem ali uma força muito grande naquele território. O caso, gente, é que essa performance acabou sendo ofuscada pelo infame momento que a bomba nuclear do Kanye West aparece ali e arranca o prêmio da mão dela, e que Taylor fica parada dura com aquela situação toda, né? Porém, eu achei de bom tom a MTV colocar essa performance aí, porque basicamente foi um momento muito transitório também na evolução artística da Taylor, porque ela estava promovendo o seu segundo álbum naquele período, que era o Fearless. O disco também é um álbum de country que estava chegando num público que não consumia country. Então, assim, tem muitas coisas por trás disso que são bem mais profundas do que o fato da Taylor ter resistido e não jogar aquele prêmio na cara do Kanye West, porque talvez se fosse eu no lugar dela, eu tinha pranchado aquele prêmio na cara dele, que provavelmente hoje ele ainda estaria com aquele prêmio enfiado na cara dele. Bom, o que a gente conclui, né? Cada performance tem a sua individualidade e o seu valor cultural para o que ela se propôs a fazer. Mas uma coisa é fato, né? Que ótimo que eles vão valorizar esse tipo de situação, porque isso daí merece ser enaltecido. O palco do VMA foi um palco que trouxe muitos momentos emblemáticos pra gente. Obviamente nem todos estão nessa primeira lista, mas é sobre isso que eu disse no começo do vídeo, né? Tudo tem seu tempo, uma hora essas performances vão aparecer e eles precisam de repertório também para poder ficar trazendo várias vezes, né? É isso. Comenta aqui a sua opinião que eu quero saber o que você achou, beleza? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!